Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: Mistérios Ancestrais. Existem lugares no mundo que parecem desafiar tudo o que aprendemos sobre a antiguidade. Construções tão antigas, tão precisas e tão misteriosas que até hoje geram perguntas sem respostas definitivas. Saudações, mortais! Olha nosso programa aqui com um quadro diferente. Saudações, mortais! Estamos aí com novidades. Uns programinhas diferentes aqui. A gente já teve o lançamento do Lendas 4 na semana passada. Espero que todo mundo tenha adquirido ele, que goste dessas aventuras de ficção científicas envolvendo o universo Immortals. Pois é, e estamos aí, todos envolvidos nesse clima de ficção científica do Lendas 4. Galera, aproveita esses livros que estão saindo ainda nesse valor quase de graça, um chiclete, porque os próximos, nosso patrão já falou, vamos aumentar. Pois é, não tá dando, gente. As coisas estão difíceis. Então, vamos lá. Hoje vamos falar... Amazon tá difícil, imagina pra gente. Pois é. Hoje nós vamos falar de dois lugares interessantes. Pumapunku, Pupupacu, como é que é o nome, Lariucci? Pumapunku, tu acertou de primeira. Eu sei. E o que fica na Bolívia e Göbekli Tepe, na Turquia. Então, esse é o mais difícil, tá vendo? Vamos lá. Esse gente, é o Brasil. Não sei se a galera conhece esses dois sítios arqueológicos. Eles estão separados por oceanos, por culturas e por alguns milhares de anos. Porém, será? Unidos por um mesmo enigma. Será que sabemos mesmo quando começou a civilização? Segundo o universo Immortals, bem antes do que a galera gosta de admitir, né? E o universo Immortals está com mais razão do que o pessoal diz por aí. Eu acho que sim. Eu faço o seguinte: prove o contrário. Prove o contrário, né? Isso aí. Se bem que eu acabei de perceber E que a essa coisa frase... tem que provar. Então, mas eu acabei de perceber que essa frase é polêmica, cara. O ônus da prova, ué. Tá certo. Pois é. Não, mas é aquele negócio. Eu falei, prova que estou errado. Se um cara que falava isso aí deu problema. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. Vamos começar no Pumapunku. A pedra que parece impossível. Vamos lá. Isso aqui tá no nosso... A gente está aqui no nosso continente. Isso aqui tá aqui pertinho. Tá aqui na Bolívia. Pertinho de casa, Bolívia. Dá para chegar ali, não precisa nem de passaporte. A identidade... É. Aí... Vai demorar. Que dá, né? Que dá. Vamos lá, gente. Pumapunku, ele faz parte de um complexo arqueológico de Tiwanaku, lá no altiplano boliviano, a quase 4.000 metros de altitude, onde El Condor passa. E onde se bebe muita ayahuasca. Pois é. Lariucci, o que significa Pumapunku? Pumapunku é a porta do jaguar. Ou Puma. Vamos lá. Ele vem do idioma Aymara. Fala um pouquinho sobre ele rapidinho, pra gente começar a destrinchar essas coisas. Falar sobre o idioma Aymara ou sobre Pumapunku? Você consegue falar sobre o idioma Aymara? Eu até falo Aymara, rapaz. A gente pode falar o que quiser, é só falar com convicção que todo mundo acredita. Então, mas vamos lá. Vamos para dados. Isso aí, se vocês forem buscar na internet, ou fazer a moda antiga, procurar em livros e documentários, Pumapunku chama a atenção por causa das pedras, os blocos monolíticos
de até 100 toneladas que se encontram lá. Pois é, sempre Aquela pedras, né? arquitetura, sempre pedras. Porque o metal, com o tempo, corrói e tal, some, né, cara? Pedra não, pedra tá aí. Ainda mais que Puma Punku foi construído com umas pedras, uma pedra chamada andesita, que é uma espécie de granito muito, mas muito dura. Muito dura, que com ferramentas atuais seria praticamente impossível conseguir o nível de precisão que se encontra nos blocos de pedra de Puma Punku. As coisas lá são construídas tudo na base do encaixe. Os blocos, eles têm tipo cortes. Lego. Eles têm uns cortes retos, cara, com uns encaixes milimétricos. Formas repetidas em H. É a melhor maneira de você poder fazer encaixe de coisa. Estamos aí com o nosso arquiteto para poder dizer que eu não estou mentindo. Não, pois é. A forma que eles utilizaram parece que foi produzido ali em linha de montagem para você fazer pré-moldado, sabe? Como a gente tem hoje. Vou citar um exemplo que deve estar aí no imaginário, pelo menos do pessoal aí que regula na cidade e que é aqui do Rio de Janeiro. Brizolão. Os famosos CIEPs. Os CIEPs eram todos montados com peças pré-fabricadas de concreto que saíam de uma linha de montagem e ia para o canteiro para montar as escolas. Facinho de montar. Facinho. Igual Puma Punku. Você já falou, né, que algumas pedras lá chegam a pesar 100 toneladas. A topologia do lugar também não ajuda muito para você pensar em como que esses negócios foram levados, né? Não ajuda, porque você está lá no altiplano boliviano, mais de 3.000 metros de altitude, num local meio que desértico. Todas essas pedras, as mais próximas, elas chegaram de acho que 10 quilômetros, se não me engano. Vai de 10 a 50 quilômetros a origem dessas peças. E para uma cultura que, teoricamente, não conhecia nem a roda. Pois é, não tinha roda, não tinha ferro. Como que a galera fez isso? Eu acho mais interessante, né? Como? Além dos encaixes, tem furos precisos que hoje você não conseguiria fazer com material moderno, com brocas modernas. O que será que fez esses furos? Água? O que acontece? Diz a arqueologia moderna que eles que eles foram feitos através da abrasão de instrumentos que com areia. seriam de madeira, utilizando areia e água. Porra, né? Tem um arqueólogo, um pesquisador famoso que fez isso aí, Arthur Poznanski. Não sei se a pronúncia tá certinha, né? Ele era austro-boliviano. Deve ser isso. Porque o Poznanski, ele foi um pesquisador que viveu anos em Puma Punku pesquisando o sítio. E ele tem uma teoria controversa. Polêmica. Por quê? Ele ele fez esses estudos dele, se não me engano, o Wendel, me corrija se eu estiver errado, na década de 30. Foi no início do século XX. Pois é. Ainda não existiam as técnicas de datação de carbono 14. Então, o que ele usou? Ele mapeou o local. Como todas essas construções, elas são erguidas alinhadas, partindo desse princípio que elas foram erguidas alinhadas com as estrelas, com o alinhamento celeste, ele calculou o alinhamento das construções com o céu e de acordo com a inclinação do eixo da Terra. Através dessa inclinação do eixo da Terra, ele conseguiu datar Puma Punku entre
14 e 15 mil anos atrás. Olha só como que é polêmico. Mas lembrando que a arqueologia, ela falava que era mais ou menos 1.500 anos. Por quê? O cara tá com 0 a mais. O cara tá com 0 a mais. Ele fez cálculos através de alinhamento celeste, tá? E da inclinação do eixo da Terra. São, cálculos matemáticos super confiáveis. O carbono 14, que foi feito na década de 70, o que o carbono 14 mede? Ele mede o decaimento da molécula de carbono. Ele consegue fazer isso onde você encontra moléculas de carbono, onde você tem material orgânico, tá? É porque aí quem saca de química orgânica, né, vai ver que quase tudo é de base orgânica, tudo orgânico no nosso mundo é a base de carbono. Mas as pedras, não. Pedras são formações geológicas que têm centenas, dezenas de milhares de anos. Entendeu? Você quer ver uma coisa aqui polêmica que você falou? Pedras são isso, aquilo? Uhum. Pedras são seres não vivos, segundo o que ensinam hoje em dia. Do reino mineral. São seres do reino mineral. Cara, vamos chamar uma pedra de cerro. Eu ver aquilo. Dá um exemplo de ser vivo e um ser não vivo. Ser vivo, uma baleia. Ser não vivo, um vampiro. Pois é, o vampiro não tá vivo, pô. Pois é, um zumbi. Mais um. Mas voltando pra pedra, lá pra andesita de Pumapunco, se você for datar uma pedra dessa, você vai chegar numa idade geológica lá no Pleistoceno, Eoceno, que são milhões de anos. Você não vai datar de carbono 14 uma pedra. Então, o que eles usaram para datar de carbono 14 foi outras coisas que eles encontraram no sítio arqueológico. Quer dizer, aqueles blocos de pedra, eles podem estar ali há muito mais tempo do que as outras coisas que eles usaram, cerâmica e tal, para datar com carbono 14. E qual seria? E qual seria a finalidade disso, então? Religioso? Pois é, existe hoje um pessoal no centro de pesquisa que fez modelos em 3D das pedras de Pumapunco, porque o que acontece? Pumapunco, cara, tá tudo espalhado, como se tivesse acontecido, um rendezvous lá naquela porra, que explodiu tudo, jogou, entendeu? Não tá montadinho, bonitinho, não. Algumas coisas foram encontradas as fundações e tal, tem coisas que estão no lugar, mas a maioria das pedras, os blocos estão espalhados. E alguns estão alinhados e colocados em fileiras, como se nem tivessem sido usados ainda. Será que houve alguma guerra titânica lá? Então, você lembra daquela teoria do pessoal que chegou lá na cidade do... É lá no México essa? É Teotihuanaco? Teotihuanaco, Teotihuacan, uma coisa assim. Teotihuacan. Que quando os espanhóis perguntaram lá para os incas, para os maias, astecas, mixtecas, sei lá quem estava lá, perguntou, vocês que fizeram isso? Aí eles disseram, não, quando nós chegamos já tinha isso aqui. Esse Pumapunco não é um outro caso desse. Quando a civilização que teve lá chegou e tal, já encontrou uma coisa muito mais antiga no lugar. É legal porque às vezes você vê que a galera que tá lá, a gente fala assim, não, você chegou, tava assim, beleza. Você começa a cavar, você vê que quanto mais pra base eles vão, mais bem feito é. Ou seja, a galera que tá chegando depois, tá fazendo puxadinho, tá fazendo assim de qualquer maneira. Os caras não conseguem fazer da maneira como foi feito antes. Não. E aí você já gera aquele negócio. Tecnológico. Pois é. O que aconteceu? Faltou tecnologia, o pedreiro foi embora e aí mandou o ajudante terminar.
Não, mas manda o morador, foi todo mundo embora. Agora o cara que contratou a obra tem que fazer. Aí ele faz lá de qualquer besteira. E aí você vê que o negócio começa a ficar mal feito. Mas aí também tem uma outra coisa que a gente fica pensando, né? Quando eu fico vendo essas explicações. Viver antigamente devia ser bom, porque os caras tinham tempo para fazer umas coisas megalíticas que demoravam tempo pra caraca pra fazer, sem tecnologia, sem ferramenta. Cara, com muita boa vontade. Pro cara poder fazer aqueles negócios todos com a maneira que os caras dizem que foi, eu falei, então, cara, não dava pra fazer isso num tempo viável de vida de uma pessoa, não. Não, nós vamos mostrar aqui pra vocês como que era possível. Eu tô vendo como era possível você fazer uma. Não tinha mais nada pra fazer. Faz aquele montão. Não tinha mais nada pra fazer, não? Mas aí, vamos lá. Olhando de perto esses negócios, né, essas construções, você vê que tem corte lá que não convence da maneira que os caras falam, né? Parece que tem coisa moderna ali no meio. Sim, com certeza. Mas só parece... Olha, um bloco daqueles. Mas só parece, né? Porque, como a gente sabe, nada disso existiu, tudo isso que a gente fala é teoria, e que a galera tinha uma mão boa. A gente escuta muito o pessoal falando, não tinha como ter isso aí, não tinha tecnologia para isso. O que você está querendo dizer? São as pessoas, tem nada de alienígena, não tem nada de civilização inteligente, não tem nada. Isso a gente fez, rapidinho. Aí que tá. A gente não tá supondo aqui, nem fazendo, né, que foram alienígenas, que foi conhecimento externo de nosso mundo. Não! Pode ter sido uma civilização que existiu, que tinha condição de fazer isso aí. Nós mesmos, né? Nós mesmos. Por que não? Por que não? Então, vou fazer um gancho aqui. Se Puma Punku impressiona por essa técnica, vamos para o outro lado do oceano, para Göbekli Tepe, que ele muda completamente a visão sobre o próprio nascimento da civilização. Então vamos... esse daí já é aceito pela arqueologia. Vamos apresentar para a galera Göbekli Tepe. Vamos lá, galera, fala rápido 3 vezes. Göbekli Tepe, Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. Pois é, só não fala na frente do espelho. É perigoso. Não, senão o Irota aparece. Aliás, Irota apareceu, deve estar por aí, ó. Irota tá sempre aqui. Fala, japonês. Abraço, Irota. O Göbekli Tepe, ele fica no sul da Turquia e considerado por muitos arqueólogos a descoberta mais chocante do século XX. Por quê? Por que, Ladite? Porque Göbekli Tepe já foi datado com mais de 12 mil anos de idade, quando se imaginava que nós humanos não passávamos de coletores, nômades. Com essa idade... Não reuníamos em cidade, não tinha aglomerações de pessoas, não existia agricultura. Pois é. E com essa idade, significa que esse templo ele é mais antigo que as pirâmides do Egito. Ele é mais antigo da idade das pirâmides do Egito. Ele é mais antigo que Stonehenge. E, cara, antes de agricultura, antes de tudo. É mais antigo que qualquer resquício de organização humana. E vamos lá. Estamos falando aí dos homens das cavernas. Pois é, Yabadabadu. Vamos lá. Como que era a estrutura desse negócio? Pilares em forma de T, blocos enormes, círculos cerimoniais, esculturas de animais. Animais esses: cobras, raposas, escorpiões, aves. E aí a gente vem para a pergunta central disso tudo aqui. Como que grupo sem cidade conseguiu erguer algo tão monumental? A galera consegue ter uma noção melhor com as imagens que a gente coloca. Porque para quem nunca ouviu falar, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, tá aí algumas imagens para a galera ver o que é o negócio, para ver como é que é. Vale uma viagem para a Turquia.
vale muito. E olha só, são pilares, são blocos de pedra monolíticos, quer dizer que eles foram esculpidos em um único bloco de rocha. Ah, tem um detalhe importante. Ele não foi descoberto por causa de tempestades de areia que foi tapando, igual as pirâmides, a esfinge, não. Não, ele foi enterrado. Eles foram deliberadamente enterrados. O pessoal chegou uma hora ali que falou assim, olha só, vamos tapar aqui, vamos cobrir e tal, deixar tudo enterradinho aqui para ninguém descobrir. Agora vem aqui. Por quê? Qual seria a razão dos caras terem enterrado a construção deles? Seria uma proteção ritual, um encerramento religioso, uma mudança cultural, ou alguém que chegou e falou, não, vamos apagar isso aqui, tapa, joga terrinha, vira de costas e joga terrinha. Alguém chegou e falou, olha só, isso não precisa estar aí à mostra. Pois é. E o que tem de interessante, cara? O que une esses dois fatos que a gente trouxe aqui? As semelhanças. Elas são intrigantes. Por causa da monumentalidade, por causa da precisão, do simbolismo que tem e dessa função possivelmente ritual, né? Os dois possivelmente têm função ritual. O Göbekli Tepe, ele é considerado um local de culto. É o templo mais antigo já encontrado. E aceito, isso aí já não é a gente teorizando. Esse é aceito, amplamente aceito. E sabe por quê? Ali nesse local, olha só, né? Ali no porquê. É ali. É um sítio arqueológico que conta com, agora que eles já descobriram o Göbekli Tepe e começaram a cavucar em volta, eles já descobriram outros complexos que estão começando a escavar. Tem outras coisas. É legal, cara, porque tem muita coisa enterrada, né? O mundo parece que foi deliberadamente enterrado para ser encontrado depois. Falando em enterrado, depois a gente vai falar sobre um assunto que está chegando aqui agora para todo mundo, não sei se a galera está sabendo. Parece que... nós chegamos a falar da esfinge, né? Da segunda esfinge. Eu cheguei a comentar. Depois que eu comecei a falar isso, não parece que descobriram a segunda esfinge? Tem fortíssimas radares de GPR, de prospecção de solo, já encontraram uma forma alinhada com a esfinge, com a primeira esfinge. É aquela coisa assim, bom, se tivesse uma segunda, deveria estar por aqui. Vamos começar a traçar e procurar. Olha, não tem um treco estranho aqui? O que será essa coisa estranha nessa forma bizarra? Tá na hora, os caras vão cavar. Daqui a pouco os caras estão cavando e a gente... acha. É verdade. E aí, vamos por umas teorias desses lugares aqui. O que pode ter acontecido? Vamos lá, falando, já que a gente está em Göbekli Tepe, vamos puxar uma das que é mais interessantes, pelo menos a meu ver. Göbekli Tepe está, vamos dizer, à sombra de um outro ponto que é muito conhecido, que é o Monte Ararat. Monte Ararat. Ararat. Que o pessoal conhece, né? Esse nome não é totalmente desconhecido. Ah, não. Porque quem conhece a história da Arca de Noé sabe que Noé, no dilúvio e tal, a arca parou no alto de uma montanha, que era a montanha mais alta que tinha na região. Eles não falam na região, né? Eles falam no mundo. Porque o mundo para eles era aquela região. Exatamente. Bem, a montanha era o Monte Ararat. E a arca parou ali. E o dilúvio, né, tem algumas fontes de pesquisa e tal. Isso daí é comprovado, houveram várias inundações, grandes inundações, que podem ter sido consideradas o dilúvio histórico pelos povos ali daquela parte do mundo. A gente tem diversas evidências, cara, de que a gente teve uma grande inundação.
A gente tem fósseis de animais marítimos em altos de montanha. A gente tem relatos em várias civilizações sobre uma grande enchente, né? Significa que choveu 40 dias e 40 noites e depois... Bom, enfim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de certas... Teve água. Teve água. E, por incrível que pareça, incrível que parível, uma dessas datas onde a geologia consegue demarcar a idade geológica de uma dessas inundações bate mais ou menos com a idade de Göbekli Tepe. Será? Vamos só postular. Será que uma civilização que era mais avançada, não digo avançada a ponto de construir aviões, tratores e trens-bala, mas a ponto de esculpir rocha, será que sobreviveu e foi parar justamente naquela área e depois começou a esculpir templos com esculturas de animais para contar essa história de que animais foram levados e salvos numa arca? Faz algum sentido? É algo a se pensar, é algo para se conjecturar. É margem para escrever histórias. Porque essas teorias, gente, né, você tem muitas que são citadas em documentários, como Civilizações Perdidas Anteriores do Dilúvio. Essa aí vocês já ouviram nos nossos livros também. Conhecimento herdado de culturas desaparecidas, contatos antigos entre os continentes. Lembrando, né, oficialmente não tinha. Oficialmente. A gente tem visitantes não humanos. Quem for ler o Lendas 4, a Torre de Marfim, a história que dá nome ao Lendas 4 se passa exatamente nesse período entre a queda de Atlântida e o Grande Dilúvio. Pois é. Não sei se a galera já pegou, espero que sim. Se não pegou, a gente tem um personagem que a gente já viu que muitas pessoas gostam, que tem o Ravenlord, está lá, o Ravenlord. É uma história com o Ravenlord. É uma história longa que ela fica dividida pelo livro. Você começa a ler, aí tem uma pausa, vem um conto, vem outro conto, aí volta para ele. É proposital, tá, gente? Para você não ler um conto todo assim, não, vamos dividir um pouquinho, vamos botar uma coisa aqui, uma coisa ali. Para poder dar uma respirada. E interessante, porque a gente fala que o Lendas 4, ele é muito voltado para a ficção científica, mas quantas histórias ali, quantos contos dali são no futuro, Labitte? Eu acho que é só um, né? No futuro? Eu acho que é só um, né? Qual? Eu acho que todos estão no passado. Não, esqueci o nome. Helion, não. Sim, The Helion. The Helion, Helion tá no futuro, é só esse que é mas futuro. Ela tá no futuro sem data. Mas obviamente o nosso futuro. Daqui pra frente. Todos os outros vocês vão ver elementos que vocês vão identificar, e é justamente isso que a gente fala. Conhecimento perdido que teve na humanidade e a gente perdeu, afundou, voou, virou cinzas. E é sobre isso. Aí é aquela coisa que é sempre bem legal, né? Que a arqueologia tradicional, ela rejeita a maioria dessas explicações extraordinárias se não tiver uma evidência concreta. Porém, se a evidência concreta também não agradar, eles também não aceitam. Não. É aquilo que eu já falei, cara, sobre os vídeos e fotos de OVNI. A gente sempre reclamava, né? Porra, essa foto é muito ruim, a mão muito tremida, não dá pra focar direito, essa câmera era uma bosta, não tem tecnologia pra capturar essa imagem direito. Aí hoje você vê um negócio foda, em Full HD, 4K, 8K, aí você fala assim, isso tá muito bom, isso aí Pois é. Não, cara, infelizmente a gente está vivendo numa época
em que de vez em quando eu vejo uns posts, né, sobre espaço e tudo mais, mostrando fotos dos planetas, fotos do espaço. Aí você vai ler os comentários. O número de gente que fala que isso é fake, que é IA, que não tem isso. Ou então, assim, o cara bate uma foto da Lua, eu vi, acho que foi ontem, uma foto da Lua com a maior resolução possível. Aí mostra as crateras, aí me vem o cara assim, e cadê a bandeira? Falei, caraca, maluco, essas crateras têm dezenas, às vezes centenas de quilômetros. Você quer ver uma bandeira? Você quer ver uma bandeira ali? Pô, aí a resposta digna do cara, cadê a bandeira? Tá no teu cu, porra. Não, cara, aí vai dizer, então por que nunca mais voltaram lá? Voltaram, meu amigo, voltaram um monte de vezes, mas não tem mais o que fazer lá. É caro, é trabalhoso, é arriscado. Mas não vai lá fazer o quê? Você quer que ele vá lá fazer o quê? Pegar mais pedra? Aqui já tá cheio de pedra de lá. Pô, já pegou um monte de pedra de lá. Aí, porra, aqui tem pedra até de Marte. Não, também não é, né? Porque não pode. Teve uns caras aí que falaram que todas as fotos são de Marte, elas são de um local lá não sei se é na Noruega, que os caras acharam um cenário que as montanhas são extremamente parecidas com as montanhas marcianas. Aí o cara pega... Não é no deserto de Atacama? Cara, você sabe que eu agora... não sei se é porque o deserto de Atacama é o lugar mais inóspito, e aí eles treinam lá, uma porra dessa assim. Tem até pegaram fotos de satélite. Cara, vou falar igual sacane. Aí é complicado, né, cara? Aí é complicado, né, cara? Pô, porque você tem aquele monte de coisa, mas as pessoas não acreditam, cara. Então, assim, eu vou mostrar. Não acredito nisso. Eu preciso de uma prova. Tá aqui a prova. Não, essa prova é falsa. Cara, o que eu preciso fazer para te provar? Eu acho que tinha que fazer o seguinte: coloca tudo quanto é terraplanista num foguete e manda pro espaço. Não precisa se preocupar como vai voltar, não. Cara, você acredita que eu vi um cara que nem os russos faziam com os cachorros. Eles vão. Mas como é que volta? Não se preocupe com isso, não. Você acredita que eu vi um comentário de um cara falando, pô, os caras, falou errado, né? Aterrizaram lá o módulo na Lua, mas quando voltou pro planeta aqui, pousou no mar. Por que não pousou da mesma maneira? Eu falei, caralho, maluco, o cara não sabe a diferença de gravidade. Deixa. Enfim. Vamos deixar as polêmicas de lado e vamos encerrar por aqui hoje, Lariucci. Que a gente já pode preparar um para a semana que vem. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pensar o seguinte. Que talvez o mais fascinante não seja imaginar extraterrestres ou civilizações impossíveis. Talvez o mais impressionante seja aceitar que povos antigos podiam ser muito mais capazes do que costumamos imaginar. Porque toda vez que uma pedra antiga parece moderna demais, talvez o problema não esteja nela. Talvez esteja no quanto ainda sabemos tão pouco sobre o nosso próprio passado. É isso aí. E podemos encerrar, né? Pouco sobre o nosso passado. Leiam os livros de Immortals que vocês vão saber mais sobre o nosso passado. Muitas e muitas dicas lá. Vamos encerrar por aqui, gente. Hoje o programa vai ser único, não vai ter segunda parte. Vamos encerrando, o Wendel Garoff se despedindo de vocês. Até a próxima. Lariucci aqui, direto da NCC 8374, o bólido lunar, se despedindo de vocês. Um abraço. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.